Boa tarde, internauta, boa tarde, Pindamonhangaba e Vale do Paraíba. Estamos abrindo mais um Papo Reto, hoje recebendo aqui no AgoraVale o diretor do Senai de Pindamonhangaba, Paulo Sérgio Torino. Torino, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde para vocês também que estamos assistindo. É um prazer receber o convite e estar aqui com você. Torino, você, além de diretor do Senai, você é um homem público também, é bastante atuante no campo político, mas vamos começar falando sobre o perfil do Paulo Sérgio Torino, família dos meninos linda, né? Esposa Ana Paula. Isso, sou casado no ano que vem, já estou fazendo 25 anos de casado, bodas de prata, né? Com a Ana Paula, e tenho duas filhas, uma de 21, a Milena estuda arquitetura em Belo Horizonte, e a Camila, que estuda o ensino médio no ângulo em Pindamonhangaba, tem 16 anos, duas jovens aí, apostando tudo nesse Brasil novo aí que está se formando daqui para frente, e com muita alegria que a gente conduz aí a nossa família, graças a Deus. Você é nascido em Taubaté, mas Pindamonhangaba, você já de muito tempo, né? Na verdade, posso dizer que a minha vida se confunde nas duas cidades, né? Sou taubatiano de nascimento e comecei a trabalhar na época já do Senai, com 14 anos, na antiga Alcan, fábrica de Pindamonhangaba, e de lá para cá minha vida veio se confundindo com Pindamonhangaba, até que o Senai de Pinda surgiu, né? Foi inaugurado em 90, eu vim para cá para trabalhar no Senai, na primeira turma do Senai de Pindamonhangaba, e aí decidi, depois de um tempo, já mudar para Pindamonhangaba, e aí a minha vida realmente de residência virou para cá, e até começou a minha participação política também na cidade, além da minha atividade profissional do Senai, e eu me envolvi muito. Dessa forma, fico envolvida em minha vida em Taubaté, onde também minha mãe mora lá, tal, e Pindamonhangaba. Então as duas cidades para mim são as minhas duas cidades do coração. Muito bem, filho da Dona Neide e do seu Jaime. O Torino, essa trajetória para chegar a ser diretor do Senai, como é que foi? Então, essa trajetória começou em 1980, né? Prestei um concurso no Senai de Taubaté e passei lá sendo aprovado para ser empregado da Alcan, Alumínios do Brasil. E comecei minha trajetória, trabalhei na fábrica até 20 anos de idade, depois de formado, e depois eu prestei um concurso para instrutor do Senai, iniciando em 87, no Senai de Taubaté. Aí depois disso, em 1989, eu prestei um novo concurso para coordenador e passei a coordenador na recém-inaugurada escola de Pindamonhangaba. Aí viemos para cá há 30 anos, no ano que vem, estaremos comemorando fortemente aí os 30 anos do Senai de Pinda, né? Vai ser o ano inteiro de festa em comemoração a isso. E comecei a trabalhar em 1998, eu fui promovido a diretor da escola e segui a carreira aí, realmente já estamos completando 21 anos de direção do Senai de Pinda, né? Tive uma passagem de uns 2 anos e meio na Fiesp, com o Paulo Sérgio, né? Também trabalhando no SESI Senai, e depois retornei, completando esse tempo aqui no Senai de Pinda sempre. Muito bem, só lembrando o internauta que podem participar, mandar sua pergunta, que o Torino está aqui justamente para responder, beleza? Torino, o Senai de Pindamonhangaba foi criado em 29 de outubro de 1980, ainda na administração do então prefeito Geraldo Alckmin. Só que levou 10 anos, assuntos que não convém trazer em pauta, né? Ele só foi inaugurado em 1990. Né? Qual é a estrutura do Senai hoje? A estrutura do Senai hoje, até resgatando, até a história bonita, essa história da doação do terreno, em 1980, foi um passo importante também, né? Tudo começa pelo primeiro passo. Então a doação do terreno, ela foi muito importante lá e passaram as gestões, depois João Bosco Nogueira, depois Vitor Ardito, né, que concluiu a obra para a inauguração.
E depois o início da atividade nossa em Pinda, em 1990, onde lá naquele primeiro ano nós certificamos 1.800 pessoas nos vários cursos do Senai de Pindamonhangaba. Hoje a gente tem em média 10 mil, 11 mil certificados ano, né? Então de lá para cá nós viemos aqui 30 anos anualmente certificando muitas pessoas, qualificando, mudando a vida das pessoas no sentido da educação, né? Então isso é bacana realmente. A estrutura que nós temos hoje é um prédio que lá atrás tinha 1.200 metros quadrados e que em 2006 foi ampliado, né, por ordem do presidente atual, Paulo Sérgio. Nós somos para quase 5.000 metros quadrados de área construída e que a gente oferece vários laboratórios tecnológicos e damos cursos de qualificação profissionalizante ali. E atualmente nós temos 200 alunos que estudam lá, são aprendizes, como eu fui lá no passado da UCAM. Hoje no Senai de Pinda nós temos 200 alunos que estudam, todos empregados por fábrica. Somos uma das maiores escolas em índice, né, 100%, do estado de São Paulo, que emprega os alunos, todos com vínculo empregatício, todos com carteira assinada, aprendizes que já estão na indústria para seguir sua carreira profissional. E outros 120 nós estamos lá estudando no Senai, o técnico de eletroeletrônica. Então é o primeiro curso técnico do Senai de Pinda, né, e que estão seguindo a carreira aí também. Para essa vocação do setor industrial, esse técnico de eletrônica você tem outros cursos também lá, né? Não, nós temos cursos de muitas áreas lá. Nós temos o laboratório de refrigeração. Dentro desse laboratório nós damos vários cursos. Nós temos o laboratório de costura industrial, costura na parte de máquina reta, overlock, galoneira, enfim, e damos toda a parte de costura, informática, AutoCAD. Temos laboratório de elétrica, mecânica de usinagem, mecânica de manutenção. Temos laboratório de metrologia, hidráulica pneumática, laboratório do plástico. Então, no Senai de Pindamonhangaba, nós diversificamos muito as áreas tecnológicas e a gente serve aí como um polo de atração para todo o vale, né? E também damos a parte de operação de pontes e empilhadeira, que a gente recebe muita gente até do sul de Minas, Rio de Janeiro, tudo para cá. Além do que a gente atende também as indústrias, dentro da própria indústria, levando os cursos com os nossos instrutores de todas as áreas para dentro da indústria. A indústria contrata o curso sob medida e nós vamos lá executar dentro da indústria. Fala um pouquinho do compartilhamento de laboratórios. Então, isso funciona também quando você tem a indústria utilizando, às vezes, o nosso laboratório, ou a gente utilizando o laboratório de outras escolas, né? Isso já aconteceu já no passado, um próprio curso de técnico em metalurgia, que foi o primeiro que surgiu aqui em Pinda, que nós trouxemos para cá, antes de surgir a FATEC, né? Então, nós fizemos o curso técnico a pedido da antiga Vilares, e aí a gente compartilhou o laboratório com a escola nossa de Osasco. Da mesma forma, tivemos também cursos que a gente compartilhou laboratório com a escola de Jundiaí, na área do plástico. E sempre aqui em parceria também no Vale, Taubaté, Cruzeiro, São José e Jacareí, a gente tem compartilhado instrutores, as nossas dependências. Tanto é que o Senai atende a indústria, né? Então, se eu não tenho aqui, eu lanço mão de Taubaté, de Campinas, de São Bernardo, mas sempre com o objetivo de atender a indústria. A família boa que tem o Vicione, tem a Roberta Corrego, né? Sim, o professor Vicione se aposentou, né? Na final do ano passado para esse, o professor Walter Vicione se aposentou e a Roberta continua na ativa, né? E aí, no lugar do professor Vicione no SESI, vem o que é o responsável pelo SESI, e o Ricardo Terra, que é o responsável pelo Senai, mas são pessoas também muito qualificadas e gente boa. Você fica até quando no Senai ainda? Nossa, eu tenho muita lenha ainda. Embora tenha começado muito novo, né? Tenha muito tempo de Senai, eu já tenho 33 anos de Senai,
Mas eu comecei muito novo lá, eu comecei com 21 anos de idade, né? Então eu me julgo no auge hoje, profissionalmente, né? Inclusive, modéstia à parte, até no internauta que está nos acompanhando, quem convive com o Senai de Pindamonhangaba sabe disso, é uma das principais escolas do estado em termos de resultado. Então isso me orgulha muito e eu tenho certeza que a gente vai poder desenvolver um trabalho por muito mais tempo aqui. Não sei até se no Senai de Pinda ou em outro lugar da organização, mas eu tenho muita lenha para queimar ainda, né? Estou vendo o painel aqui, já tem pergunta de internauta já sobre política. Certo. Se prepare, nós vamos conversar sobre política. Torino, como é que você visualiza o Senai de Pindamonhangaba para os próximos anos? Ali tem muita área para crescer ainda, né? Tem. Inclusive, Osimar, a gente tem eu já fiz um projeto de ampliação para a escola do Senai de Pindamonhangaba e estou submetendo a nossa direção, ao Paulo Sérgio, e já inclusive estava aprovado esse projeto, a construção de mais um pavilhão e nos fundos da nossa escola a construção de um grande ginásio coberto poliesportivo, que vai servir aos nossos alunos e também para a gente também colocar para o bairro, né, para as imediações. Esse projeto ele tinha sido, inclusive, aprovado na prefeitura já, com alvará de construção, né? Só que chegou a crise de 2013, 2014, né? E aí o presidente Paulo Sérgio recolheu todo aquele projeto que não tinha sido iniciado ainda para um outro período pós-crise. Eu acredito que a gente está chegando agora num começo de retomada, né? A gente vê todos os indicadores econômicos do Brasil em processo de retomada e acredito que esse projeto possa sair da gaveta muito em breve para a gente ter ampliado o Senai de Pindamonhangaba mais um pouco aí. A gente já vem fazendo um grande trabalho, mas com uma escola mais ampliada, mais laboratórios, mais esse ginásio poliesportivo aumenta a nossa capacidade de realizar trabalhos lá e vai melhorar sensivelmente para Pindamonhangaba e para a região. Com certeza, vai consolidar a potência que é o Senai de Pindamonhangaba, né? Sim. Torino, o governo federal chegou a falar de intervir no sistema S e tal, mas parece que recuou no final de outubro, no final de setembro ele recuou. O que você tem a falar sobre isso, Torino? Não, ele não recuou, não. Ele na verdade... Ele foi por partes, né? Não, houve um acerto, houve um acordo. O ministro Paulo Guedes, ele tinha fortemente essa linha, né? E houve um acordo entre todos os empresários, indústrias, comércios, prestação de serviços e governo federal, e acharam por bem encaminhar o corte na parte social. Então, não na parte de qualificação profissional. Então, o Senai não é afetado por isso, o Senac não é afetado por isso, e o corte vai ser dado na parte social, ou seja, SESI, SESC e outros equipamentos mais na área social, onde a alíquota ela cai de 1,5% para 1%, igualando a alíquota do Senai e do Senac. Então, realmente, houve esse acordo, por isso que houve até o assunto ele meio que saiu de pauta, porque já foi feito um acerto, né, nesse sentido, e a partir do ano que vem a gente tem mudanças por aí, mas a qualificação profissional que defende o Senai e o Senac, né, essa não vai sofrer alteração, inclusive a previsão é incentivo para aumentar, porque se o Brasil for ter uma retomada, é um contrassenso você cortar naquilo que é qualificação profissional, que é o futuro do país, né? A indústria, ela acredita nisso, o comércio, e você tem que investir cada vez mais em educação para que o Brasil tenha sucesso lá na frente. Se você retirar investimentos dessa área, você, na verdade, você está dando um passo para frente para dar dois para trás, né? Com certeza. A gente ia fazer essa pergunta, o internauta já perguntou no painel, é Gustavo Pereira do Araretama, que está perguntando, você é candidato a prefeito em 2020? Então, Silmar, você sabe que essa pergunta muita gente me faz, né? Eu fui candidato a prefeito de Pindamonhangaba 2 vezes, né? Eu fui candidato em 2004
né? E fui candidato em 2012. Em 2004 tive praticamente 15 mil votos. Em 2012, praticamente, eu tive 30 mil votos. Né? Então, eu sou uma pessoa que não desisto dos meus objetivos fáceis, né? Sou determinado, mas também eu sei que na política tem tudo a hora certa, né? Da mesma forma que eu saí 2 vezes, que eu acho que foi importante, nesse ano que vem existem fatos, e os fatos hoje em dia parece que estão acontecendo cada vez mais rápido, né? Hoje em dia você pela internet, você pela WhatsApp, o que hoje é uma realidade absoluta, amanhã ela já muda completamente, né? E a gente está falando de coisa daqui a um ano, né? Que a candidatura de fato a prefeito de Pindamonhangaba, os novos a vereadores, né? E eu falo sem problema nenhum. Eu, de repente, como eu já saí 2 vezes candidato a prefeito, eu sou uma pessoa que não pode se duvidar que eu saia ali na frente candidato a prefeito. Uma que eu tenho encontrado assim, um cenário político na cidade até que propício para isso. Eu estou sentindo que esse meio político está numa transição em Pindamonhangaba, que eu acho importante, né? E que Pindamonhangaba quer encontrar o caminho para os próximos anos, para a próxima década, né? E ter outras opções, ter outras linhas de pensamento. Aí nesse sentido que a gente entra, né? Desde quando eu era vereador, com o meu pensamento voltado sempre à modernidade, sempre à tecnologia, né? Eu acho que a gente tem esse sentido para seguir em Pindamonhangaba e eu tenho certeza que eu posso ocupar também um espaço ali na frente. Você acha que essa proximidade que você tem com os setores empresariais seria um bom, assim, uma força para você se candidatar na geração, promover a geração de empregos, por exemplo? Sem dúvida, né? Eu trabalho na indústria há tantos anos, né? Já convivi 3 anos em São Paulo, no prédio da Fiesp, onde é a sede das indústrias, já rodei o estado todo, conheço realidades de cidades muito diferentes de Pindamonhangaba, né? Conheço cidades de Ponta, Campinas, conheço Indaiatuba, conheço Ribeirão Preto, conheço São José dos Campos, e sei das realidades que são muito diferentes, né? Pindamonhangaba é uma cidade de 160 mil habitantes. E principalmente agora que é o polo metalúrgico do estado. Exatamente. Esse barco não pode perder o rumo, né? Então, é uma coisa que a gente tem que batalhar muito sobre isso. Recentemente, a informação da Fundação SEAD, do estado de São Paulo, trouxe que Pindamonhangaba saltou de 2013 para 2016, dados de 2016, que Pindamonhangaba assume, então, a posição número 1 de industrialização de produtos metalúrgicos, de transformação metalúrgica. Dados de 2016. Hoje, eu tenho certeza que por tudo que já aconteceu em Pindamonhangaba de investimento, nós já disparamos mais ainda. Hoje nós somos um polo número 1 do estado em metalurgia. Isso a gente tem que fazer valer. Certamente a prefeitura ajudou muito para isso, os sindicatos metalúrgicos ajudou muito para isso, e as escolas principalmente, o Senai tem muita participação nisso, a FATEC que chegou, as faculdades que chegaram. Eu falei recentemente isso, há pouco numa entrevista sobre isso também. Eu acredito muito no sistema educacional que Pinda está transformando, os grandes colégios particulares, as escolas públicas, o Senai, o Senac chegou aqui, o SESI chegou aqui agora, né? Falta chegar o SESC. A gente está avançando muito no sentido de coletividade, de equipamentos no município, principalmente na área de educação. É isso que faz a diferença, senhor. Educação. E quanto mais a gente injetar em educação no município de Pindamonhangaba, certamente nosso futuro vai ser melhor. Isso aconteceu com Campinas, isso aconteceu com São José dos Campos, aconteceu com Ribeirão Preto, aconteceu com Taubaté, aconteceu com São Carlos. Todas as cidades que são sucesso hoje, o que está por trás, o que veio antes? Educação. Um sistema educacional muito forte, que depois
todos os industriais, comerciantes, pessoas que vão implantar um novo negócio, eles vão procurar o quê? Cidades onde tenha potencial de mão de obra qualificada e muito bem educada. E a gente tem que ter certeza que isso trará todo investimento para a Pinda. E a gente não pode perder esse bonde da história e bater sempre com essa bandeira de número 1. Lembrando ainda que a gente vive agora a quarta geração industrial, né, que é a indústria 4.0, né? Sem dúvida. A indústria 4.0, ela na verdade é uma união de tecnologias na parte mecânica, elétrica, eletrônica, informática, banco de dados, redes de comunicação de dados, a internet, né, das coisas, enfim, tudo uma reunião de tecnologia para que você tenha as indústrias cada vez mais automatizadas, na indústria 4.0. Então, para isso, você tem que começar no básico. Ninguém chega com conhecimento lá em cima. As pessoas vão construindo os seus conhecimentos. Então, aqui em Pindamonhangaba, nós temos que nos preocupar com essa diversidade de conhecimentos, de escolas, de tecnologia, para que o povo de Pinda realmente esteja preparado para esse novo cenário das indústrias que estão chegando aí. Muito bem, o papo agora que fica bom, chega no momento do encerramento. Eu deixo para você, então, o espaço agora para você passar sua mensagem com seus amigos e tal. Se vai pensar já em 2020, então já tem gente esperando a mensagem. Já. Sim, a gente está trabalhando aqui, eu no Senai como profissional, né, e como participação de cidadão, participação política, eu que assumi agora, recentemente, o PSD, o 55, né, conversando com o meu presidente, Paulo Sérgio, que também já foi candidato a governador várias vezes, conversei com ele, e também acertamos a minha ida para o PSD, né? E com certeza vai fazer um novo movimento na cidade, fazer esse bloco. E na verdade eu falo sempre o seguinte: eu tenho dois partidos sempre, o PPS, né, o partido do Paulo Sérgio, né, que é aquela pessoa que eu acredito que tem a condição plena para chegar um governador de estado e mudar nosso estado de São Paulo. E o meu partido, que é um partido de identificação, né? Que hoje é o PSD, que eu retorno, né, depois de muito tempo, para fazer um trabalho, para reunir um grupo muito forte para 2020 em Pindamonhangaba, que a gente tem a pretensão de eleger mais ou menos uns 2 vereadores, né? Que é uma tradição quando a gente se une e faz essa força. A gente elege sempre 2 vereadores no meu partido de comando, e dessa vez não vai ser diferente também. Então a gente segue aqui nos posicionando politicamente, fazendo com que a cidade cresça, com o objetivo de que a cidade cresça, né? Não vamos fazer política aqui do quanto pior, melhor, né? Nada disso. Vamos fazer política para Pinda crescer e ter as melhores pessoas nos lugares certos. É para isso que a gente está. O internauta não quer que termine ainda não. Tem a coisa sobre matrículas, né, o Stephanie? Matrículas do Senai. O Senai de Pindamonhangaba, a gente sempre mantém as matrículas abertas direto. Nós temos todos os cursos profissionalizantes que a gente tem de curta duração, está com a matrícula aberta direto. Se a pessoa que fala assim, não, eu quero fazer um curso lá no Senai, vai lá no Senai agora, está com matrículas abertas. E também, nós temos alguns cursos gratuitos, nós temos turmas gratuitas. Nós temos curso de desenho de eletricista, nós temos turmas de costura, turmas da construção civil. Vá lá no Senai de Pindamonhangaba e verifique qual o curso qual a área que você gosta mais, e vá fazer sua inscrição lá também. O site para informações sobre isso? Você pode comunicar, acompanhar sempre no nosso Facebook, que eu acho que é o mais fácil. É Senai de Pindamonhangaba. Você passa lá nas últimas matérias, sempre a gente está oferecendo vagas de emprego gratuitos, divulgando os nossos cursos, e você curte lá a nossa página. Toda vez que a gente tiver uma novidade, você vai estar recebendo pelo Facebook também. Muito bem. Torino, obrigado. A casa é sua sempre que precisar. Eu que agradeço.